Muito bem, espero que você tenha tomado um cafezinho ali para aguentar mais 50 minutos. Quem vos fala? Só tomando um café, né? Nós introduzimos, dando uma breve definição de aconselhamento. Que você viu que eu nem coloquei uma nota sobre de onde eu tirei a definição, porque de fato ela é a soma de muitas leituras, conversas, sala de aula, e isso tudo representa uma definição de aconselhamento. Nesse nosso segundo período, essa plenária, eu quero trabalhar com vocês sobre os alvos do aconselhamento bíblico. Pode parecer óbvio a resposta sobre qual é o alvo do aconselhamento, mas eu quero te ajudar a pensar um pouco sobre isso. Onde você pretende chegar com alguém que está ajudando em aconselhamento? Um casal me procurou, estavam começando a frequentar a igreja, pedindo aconselhamento. E aí nós temos todo um procedimento para isso. Quando se tem um pedido, eles preenchem um formulário, e aí dentro da estrutura do nosso Ministério de Aconselhamento, eu vou pegar o formulário e eu distribuo entre os conselheiros, porque eu oriento os conselheiros, o Paulo, outro pastor na igreja, ele dá os treinamentos, mas eu que oriento os aconselhamentos, eu oriento os conselheiros, indico os aconselhamentos, é a minha tarefa dentro do ministério. E aí, preencheu o formulário e veio para a primeira conversa. A gente usa aquilo até para que naquela primeira conversa renda bem a conversa, com uma coleta de dados. E aí eles começaram a compartilhar 18 anos de vida conjugal, onde todas as áreas possíveis de um conflito conjugal estavam acontecendo. Eles tinham problemas, e não eram problemas pequenos, em todas as áreas. E aí eu faço uma pergunta muito básica neste momento. Desde quando esses problemas estão acontecendo? E eles disseram, desde sempre. Eles já aconteciam antes do casamento. E vocês se casaram sem resolver isso? Não, nos casamos achando que o casamento ia resolver isso. E por 18 anos, a gente já foi em tudo quanto é lugar, já acendeu vela, já foi nos pais de santo gospel tudo, e ninguém repreendeu esse demônio. E agora a gente está aqui para você resolver esse negócio. Aí eu fiz uma outra pergunta clássica, básica. Por que só agora? Se vocês têm problemas e problemas sérios por 18 anos, por que só agora vocês estão procurando ajuda de verdade? Porque só agora vocês abandonaram um exorcismo gospel e estão querendo saber o que Deus pensa sobre o problema. Aí ficou olhando um para a cara do outro e não tinha resposta. Eu falei, então deixa eu ajudar você com a resposta. É porque agora está doendo. É porque agora vocês estão tendo prejuízo financeiro. É porque agora todo mundo está sabendo e vocês não conseguem mais esconder. Não dá mais para chegar na igreja e fazer que não está acontecendo nada. Vocês viveram assim muito tempo. Ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. Mas agora não dá mais para esconder. Vocês não vieram porque amam a Deus. Vocês vieram porque querem resolver o problema, porque agora o problema está dando prejuízo. Enquanto vocês administraram o prejuízo, deu para tocar o negócio. Mas não tem problema. Deus tem resposta para vocês. E Cristo, ele tem interesse em ajudá-los a lidar com isso. Mas diante de uma situação como essa, em que todas as áreas da vida estão completamente fora da vontade de Deus, onde você, como um conselheiro, quer chegar com um casal que está lá pedindo ajuda para você? Qual é o seu alvo diante de uma situação como essa? Se o alvo estiver errado, o resultado também estará errado. Se você indicar o endereço errado, o GPS ainda vai levar naquele endereço. Você digitou lá o endereço que você quer no GPS. Não é o endereço certo, mas você colocou lá um endereço.
o GPS vai te levar até lá. Se for o Waze, vai te fazer passar por meio de um monte de rua ruim, esburacada, no meio de terreno baldio, mas você vai chegar lá. Porque o Waze gosta de fazer essas coisas. Porque quem fez o Waze é um israelense. E ele está acostumado com esse tipo de terreno lá em Israel. Então é isso que ele faz com a gente aqui. Ele vai te levar. Mas na hora que você chegar lá, você vai ter que descobrir se você chegou no lugar certo. Eu quero, nesse momento, te ajudar a pensar nisso. Qual é o alvo do aconselhamento bíblico? Para a gente responder qual é o alvo do aconselhamento bíblico, eu quero continuar no mesmo processo retórico que já comecei. O que não é o alvo? Quero começar então dizendo o que ele não é, para depois a gente pensar no que ele é. O que não é o alvo do aconselhamento? Primeiro, o alvo não é remover as tempestades e tribulações da vida. Senhor Jesus Cristo tomou a Páscoa com os apóstolos, e aí ele sai do cenáculo e ele vai dar uma volta em direção ao Getsemane e continua a conversa com os apóstolos. Continua instruindo os apóstolos depois da Páscoa. E ele está indo em direção ao Getsemane. E enquanto ele vai instruindo os apóstolos, em João 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pense só. O Senhor Jesus Cristo curou muitas pessoas na sua primeira vinda? Sim ou não? Curou ou não curou muitas pessoas? O Senhor Jesus Cristo curou todas as pessoas na sua primeira vinda? Não. Ele tinha poder para curar todas as pessoas, sim ou não? Sim. Deus hoje tem poder para curar todas as pessoas, sim ou não? Deus quer curar todas as pessoas? Não. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado aqui, o pecado original. As pessoas vão morrer. Depois de Gênesis 3, o sofrimento é uma realidade no mundo. Eu vou indicar para vocês amanhã a leitura de um dos livros do Daniel Bergner. De fato, o primeiro livro dele, Insanidade da Loucura. E quando ele discute essa questão toda dos diagnósticos de doença mental, essa insanidade, todo mundo ganhar um diagnóstico, ele vai propor que, além das definições desses diagnósticos não serem conclusivas cientificamente falando, e ele prova isso no livro, ele diz assim: como se estabelece o que é normal? Se você vai tratar alguém como anormal, você precisa ter uma referência. Depois de Gênesis 3, o pecado original de Adão e toda a contaminação e prejuízo que a criação sofreu com o pecado original, o que significa ser normal? Nós vivemos num mundo caído, que jaz no maligno. O nosso corpo, apesar de termos sido libertos da escravidão do pecado, ele ainda tem a marca do primeiro Adão, porque nós ainda morreremos. Nós ainda temos um corpo que não é mais escravo do pecado, mas carrega a marca de Adão. Está aí o seu pastor, ou parte de vocês, o seu pastor, ficando velho, cheio de dor. Isso é a marca de Adão. A velhice. As dores, mas a gente é avô novo, né, irmã? Eu estou falando disso porque nós estamos juntos. Eu brinco assim que a minha dor do dia, todo dia você acorda com uma dorzinha, ela fica ali, depois some, nunca mais volta. Você fala, de onde veio aquele negócio? Com dor, sem dúvida. E vai e volta, cada dia num lugar diferente. A marca de Adão. Uma das grandes crises que as pessoas sofrem é não saber lidar com o sofrimento.
De maneira muito objetiva, no domingo pela manhã, eu vou tratar do assunto do sofrimento e vou voltar a falar um pouco disso. Que boa parte das crises, na maior parte do tempo, as pessoas sofrem mais com os conceitos que elas carregam sobre sofrimento do que o problema em si. Elas dizem, por que eu estou sofrendo? Por que é comigo? Por que não com o outro? Quando você acompanha pessoas lidando com diagnósticos de tristeza profunda ou depressão profunda, coisas assim, e vai investigando a raiz dos problemas, na maior parte do tempo, você encontra pessoas que estão frustradas com uma série de desejos não realizados. E pessoas que dizem, eu não mereço isso, eu não mereço sofrer. E depois de Gênesis 3, é um engano alguém achar que não merece sofrer. Você sabe por que hoje o seu dia não foi o pior possível? Unicamente por causa da misericórdia de Deus. Não por sua causa, mas por causa da misericórdia de Deus. Nós não merecemos. Mas Deus a cada dia renova a sua misericórdia. Como Jeremias diz em Lamentações 3, Deus é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia ali, o amor leal de Deus, o Hesed. O amor fiel de um Deus que não quebra a sua aliança com o seu povo. Jesus diz, neste mundo enfrentareis aflições. Ele está falando isso momentos antes de ser preso injustamente, condenado, açoitado e crucificado. Ele não está dando uma teoria, ele está vivendo isso. E ele não tinha pecado. O aconselhamento não tem como alvo remover as tempestades, os problemas na vida das pessoas. Há 2 anos atrás, um irmão me procurou, disse assim, ele tinha acabado de se aposentar, fez todo um plano de vida para se aposentar jovem, com 63 anos. Conseguiu. Tem uns caras que se aposentaram com 50. Não vai ter mais isso no Brasil. Porque a gente age dá conta de sustentar todos esses caras. Né? Mas com 63. Acabou de se aposentar. Saiu do culto. Nosso culto é pela manhã no domingo. Nosso culto é pela manhã. Saiu do culto e não almoçar. Passou mal no volante. As filhas fizeram ele ir para o hospital. Chegou no hospital, fez uma bateria de exames e encontrou um tumor tamanho de uma bola de golfe alojado num lugar no cérebro que não tinha como chegar com cirurgia. E os médicos não deram para ele mais do que 1 ano de vida. Deus deu para ele 1 ano e meio, ele faleceu ano passado. E aí quando ele veio me contar isso, ele vem e diz assim, me ajuda a lidar com isso. Qual é o seu alvo quando alguém vem e compartilha isso? Se aquela vai ser a enfermidade que vai levar essa pessoa, você não é capaz de saber. Porque Deus cura muitos assim. Mas tantos outros Deus não cura. E você não sabe. O alvo do aconselhamento não é remover as tempestades. Você diz o que para o casal? Tá bom, agora eu vou te dar uma fórmula que todos os seus problemas serão resolvidos. Virou Chapolin. Isso não vai, você não tem essa fórmula. Você vai amar Jesus e agora não vai ter mais nenhum problema na vida. Isso não é verdade. Seu marido vai voltar para você. Você não pode garantir isso. Seu filho vai abandonar as drogas, você não pode garantir isso. Nós, enfim, vamos ter um governo que vai ser justo, isso você pode garantir, mas tem que esperar Jesus. O que não é o aconselhamento? Ele não é, o alvo não é ficar bem consigo mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 9, versículo 23... também olhando para os seus discípulos, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo nos deu a salvação pela graça. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu a salvação sem que tivéssemos mérito ou possibilidade de alcançá-la. Porque estávamos mortos. Ele continua sustentando a salvação pela graça. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, nós já teríamos perdido. Sem dúvida nenhuma já teríamos perdido. Mas Ele continua sustentando a salvação pela graça. Então o que compete a nós? O que nós temos que fazer com a vida cristã? Mortificar o eu. Aí você diz para alguém que está procurando conselho que ele tem que se amar menos e negar a si mesmo. Quando ele passou a vida inteira ouvindo que ele tem que se amar mais e que o mundo inteiro tem que fazer tudo para que ele se dê bem. O aconselhamento, ele não é um conselho para a pessoa ficar bem consigo mesma, porque quem tem que negar a si mesmo não vai ficar bem. Você ouve a palavra do Senhor e diz, isso é a palavra do Senhor, mas você sai incomodado, por quê? Porque você sabe que precisa tomar decisões de mudança na vida. Precisa mortificar sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Terceiro, o alvo do aconselhamento também não é aumentar o amor próprio. Qual é o grande mandamento? Lucas 10, 27, Mateus 22, 34. A isso disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você continua lendo o texto, o evangelista vai dizer assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não tem 3 mandamentos aqui. Amar a si mesmo não é um mandamento. Jesus disse que nós já nos amamos. O que nós precisamos aprender é amar a Deus acima do amor que temos por nós. Amar ao próximo acima do amor que temos por nós. Destes 2 mandamentos, não dos 3. Porque amar a si mesmo não é mandamento. Então, provavelmente você vai ter que pegar algumas literaturas cristãs e se desfazer delas. Porque estão dizendo assim, enquanto você não aprender a amar a si mesmo, você não será capaz de amar o outro. Um monte de livro para casal escrito sobre isso. Isso é heresia. Heresia. Parece fazer sentido, mas não tem sentido algum. E usam esse texto. Aí a questão não é heresia. A questão é de leitura. O texto desses 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Porque você já se ama. Você tem que negar a si mesmo. O alvo do aconselhamento não é fazer a pessoa se amar mais, porque ela já se ama o suficiente para se colocar acima de Deus e do próximo. Qual é, então, nesse sentido, o alvo que a gente precisa pensar? As pessoas têm problemas e precisam de orientação para lidar com os problemas. As pessoas têm conflitos relacionais e precisam de orientação para lidar com os conflitos. As pessoas têm pecados. E esses pecados estão trazendo uma série de situações que precisam ser tratadas também. Tanto no relacionamento delas com Deus, quanto no relacionamento com o próximo. Nós não estamos dizendo que você não trata os conflitos pontuais de um casal. Que você não trata de um conflito emocional específico de uma pessoa. Mas de que não é esse o alvo em si. O alvo é muito mais. Qual é o alvo do aconselhamento? O alvo é glorificar a Deus. Sendo o tipo de pessoa que agrada a Deus, tornando-se mais semelhante a Cristo. Este é o alvo do aconselhamento. Ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque tem um objetivo. O objetivo é glorificar a Deus. Se você quer resumir essa ideia, qual é o alvo do aconselhamento? O alvo do aconselhamento é glorificar a Deus.
Por quê? Porque esse homem que recebeu um diagnóstico de uma doença terminal, ele ainda precisa glorificar a Deus, mesmo que a cura da doença não venha. Uma esposa que foi abandonada pelo marido, ela ainda pode glorificar a Deus em meio ao seu sofrimento. Pense em José do Egito, o filho do Jacó. Foi injustiçado pelos irmãos invejosos e vendido como escravo. Foi injustiçado pela mulher do seu patrão adúltera e foi injustiçado, sendo preso. Foi injustiçado por aquele homem que o abandonou quando disse que iria se lembrar dele. Mas quando já, tendo vivido boa parte da vida e servido a Deus no que Deus queria usá-lo lá no Egito, e o seu pai morre e os seus irmãos então temem o que agora ele poderia fazer, em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, ele diz assim para os irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O que José fez ao longo da sua vida? Ele agradou ao Senhor em meio a injustiças e sofrimentos de tipos diferentes. E quando tudo aquilo na sua história foi revertido, e ele colocado como governador do Egito para administrar uma grande crise nacional, e se tornou um homem poderoso, nós não vemos uma falha no caráter dele. Quando seu pai morre, ele poderia ter se vingado de seus irmãos. E nós não vemos uma falha no caráter dele. Porque quando o alvo de vida é glorificar a Deus, nós temos que tratar das circunstâncias, mas não são as circunstâncias que nos controlam. Deixa eu te dizer como nós nos tornamos, infelizmente, idólatras. Como povo de Deus, cristão evangélico que brigou a vida toda contra a idolatria feita por mãos humanas. Te dar um exemplo. Eu chego aqui e digo assim para vocês. Eu estava com suspeita de uma doença séria, terminal. Um câncer, por exemplo. E aí peguei os meus exames. E deram todos negativos. Eu faço isso na hora do culto, depois dos músicos tá tocando uma música de fundo. O que a igreja faz? Aleluia, glória a Deus. Pula de alegria, Deus é bom, Deus é bom. Mas se eu venho no mesmo culto, com a mesma suspeita, e abro e conto para vocês de que eu abri e os resultados confirmaram. Eu tenho uma doença grave, terminal, e os médicos dizem que a medicina não pode fazer mais nada. A igreja vai levantar pulando e dizendo que Deus é bom? Deus é menos bom por causa disso? Deus não é menos bom por causa disso. Não é menos Deus por causa disso. Não é menos poderoso por causa disso. Apesar do sofrimento que eu vou ter que enfrentar e da iminência da morte. Apesar que a iminência da morte, a gente tem ela sempre no segundo seguinte, né? Quando o alvo é glorificar a Deus, eu ainda posso glorificar a Deus, mesmo que as circunstâncias não me sejam favoráveis. Mesmo que eu tenha que readequar toda a minha vida para viver agora o sofrimento de circunstâncias que eu posso ter provocado ou não. De lutas que eu tenho que enfrentar por causa de outros que me prejudicaram. A glória de Deus é o alvo. Vamos entender isso aqui então um pouco, olhando para alguns textos bíblicos. O alvo é buscar agradar a Deus em todas as respostas para todos os problemas da vida. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu estou aqui num culto, louvando a Deus, ouvindo a pregação, orando, isso é para a glória de Deus. Mas se eu estiver
lá numa pizzaria, comendo uma pizza com os amigos, aquilo também tem que ser para a glória de Deus. Ou se eu estiver lá no campo de futebol, jogando bola, aquilo também tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós lemos o texto de Efésios, o apóstolo Paulo no capítulo 1, depois de se apresentar ali na saudação, no verso 3 ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quais são essas bênçãos? Ele vai dizer: Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue, verso 7, para o louvor da sua glória. Deus Espírito nos selou com essa viva esperança para o louvor da sua glória. Deus não nos salvou simplesmente para nos livrar da condenação eterna e o lago de fogo. Deus nos salvou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a obra do Senhor Jesus Cristo, operada em nós por meio do Evangelho, tem que ter como efeito o louvor da sua glória, restaurar em nós o louvor da glória do Senhor. Buscar agradar a Deus em todas as coisas é como nós entendemos o glorificar a Deus. Agradar a Deus, tornando-se mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, como resultado direto de tempestades e problemas. É o meio de entendermos como glorificar a Deus. Conhecemos tão bem Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto está na NVI aí, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí hoje muita gente diz assim: qual é esse bem? É o bem que eu quero, que Deus vai agir para me dar aquilo que eu quero. Mas se você continuar lendo o texto, Paulo não dá essa brecha. Paulo define qual é o bem que Deus está operando. Versículo 29. O que diz o verso 29? Pois aqueles os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de meu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o bem que Deus está operando em nossas vidas por meio das circunstâncias que circulam no nosso dia a dia? O bem é nos transformar à imagem de Cristo. Porque a restauração da nossa vida, a transformação da nossa vida, espiritualmente falando, só tem um modelo. Qual é o modelo do ser humano ideal? Jesus Cristo. Como eu sei que eu estou sendo transformado à glória de Deus, para a glória de Deus, se eu estou ficando mais parecido com Jesus Cristo. O amadurecimento espiritual, a restauração espiritual, o quebrantamento só tem uma direção: me levar a ser como Cristo. Pensar como Cristo, falar como Cristo, sentir como Cristo, viver como Cristo. Quanto mais parecido com Jesus eu me tornar, menos parecido comigo mesmo. Meus desejos, minhas vontades, meus pensamentos. Glorificar a Deus envolve aprender a agradá-lo em todas as coisas de uma maneira que eu vou me tornando mais parecido com Jesus Cristo. E nesse processo de glorificar a Deus, eu preciso ser controlado pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, lá ainda no ambiente do cenáculo, na noite em que ele foi traído, ele disse assim para os discípulos: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ser controlado pela palavra de Deus, não tem como eu aprender, desejar e buscar viver para a glória de Deus, se a palavra de Deus não for o meu guia. Se a palavra de Deus não conduzir os meus passos. Quando nós estamos pensando nesse processo de glorificar a Deus, não só estamos sendo transformados à imagem de Cristo, como o Senhor Jesus Cristo é o exemplo a ser copiado. É a referência.
todos nós temos um único exemplo para copiarmos, o de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe por que nós temos pastores em nossas igrejas? Que veio lá da sinagoga do modelo antes de Jesus nascer. A formação de uma sinagoga se dava com 10 famílias. Por exemplo, não dava para ir até Jerusalém, todo mundo tinha que ir para Jerusalém longe, tinha que fazer esse caminho andando, ou coisa dessa natureza. Então eles tinham um rabino junto com um sacerdote que permitia a formação de uma sinagoga. Você tinha 10 famílias. Dessas 10 famílias, você então ia começar uma sinagoga. Você, das 10 famílias, selecionava um dos homens, o que era mais maduro e já experimentado. Por isso que o termo para pastor na Bíblia é presbítero, ancião. Ele já criou os filhos, ele já viveu tempo suficiente para as pessoas verem nele o modelo de um marido, de um homem piedoso, de um pai que ama os filhos. Então ele seria uma referência para aquela comunidade. Por isso Paulo diz assim a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas ser um modelo para os fiéis, na palavra, no trato, no procedimento. Ser um modelo, uma referência, um padrão para os fiéis. Qual é o nosso padrão? Por que nós estamos, como pastores, conduzindo o rebanho? Nós não estamos acima, nós não somos católicos. A igreja só tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. O restante é servo, que trabalha diferente dentro do corpo com funções diferentes, responsabilidades diferentes. Mas por que nós temos responsabilidades assim? Para ajudá-los no modelo. E qual é a nossa maior referência na qualificação bíblica para um pastor de 1 Timóteo 3? 14 exigências. Uma só se refere à habilidade, que é ser apto para ensinar. Todas as outras 13 fala de caráter, demonstrado primeiro na vida familiar. Na vida familiar. Modelo. Quando nós estamos falando de glorificar a Deus, nós estamos falando de modelo. O modelo não é o modelo da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Assembleia de Deus, ou de sei lá o quê. É o modelo de Cristo que nós estamos procurando imitar. É o modelo onde somos transformados à imagem de Cristo. João 8:29, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. O Senhor Jesus Cristo testemunha de que na sua missão, na primeira vinda, o seu objetivo era agradar ao Pai. E nós temos que seguir o modelo dele. Romanos 15:3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. O próprio testemunho dos apóstolos acerca de Jesus é que Jesus vivia para agradar a Deus. Quando estamos pensando em glorificar a Deus, temos o modelo, temos o alvo de agradá-lo, temos essa necessidade da transformação à imagem de Cristo, mas também de ensinar a responsabilidade pessoal em todas as áreas da vida. Um dos efeitos imediatos do pecado na vida de Adão, quando Deus vem para adverti-lo e repreendê-lo, ele vai transferir culpa. Foi a mulher que tu me deste. Eu estava dormindo, não tem nada a ver com isso. O Senhor me pôs para dormir e foi o Senhor que fez isso. Até agora eu não tinha falado nada, ela não tinha dado problema ainda. Passou pela revisão de 5.000, não deu problema. Foi a mulher que tu me deste. Imediatamente. Com quem que Adão aprendeu isso? A hora que o coração se distanciou do Senhor e se corrompeu, imediatamente ele transfere responsabilidade. O que a mulher disse? Foi Satanás, foi a serpente. Romanos 14:15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Se o alvo é glorificar a Deus,
eu vou aprendendo a agradá-lo, ser transformado à imagem de Jesus, tendo Jesus como referência, porque eu estou sendo responsável pela minha vida. Deus me deu mandamentos, Deus me deu o Espírito Santo, Deus me deu sua palavra, Deus me deu o seu Filho que veio e pagou pelos meus pecados e me dá poder contra o pecado e a prática do pecado. Todos os recursos espirituais que eu preciso para vencer o pecado eu já possuo. Então eu preciso tomar a decisão de ser submisso a Jesus Cristo como um servo. E essa é uma outra referência no processo de glorificar a Deus importante para o aconselhamento. Porque outro dia uma irmã veio assim, pastor, eu não consigo perdoar minha cunhada por causa de um problema que tivemos no passado. E eu tenho orado para perdoar ela, mas não consigo. Irmã, e quando você tem orado? Pastor, eu já orei tanto, eu vou a Deus e eu clamo para perdoar ela e não consigo. Falei, irmã, então nós vamos fazer agora uma sessão, eu vou te resolver o seu problema. Você vai orar pedindo para Deus te ajudar a perdoar. E Deus vai aparecer na sua frente agora para te fazer algumas perguntas que se você responder direito, você vai conseguir perdoar ela. Que é isso, pastor? Que doideira é essa? Assim, irmã, você está orando porque você não consegue perdoar e está pedindo para Deus. Então vamos supor que fosse possível que enquanto você estivesse orando, Deus se encarnasse na sua frente. Você está orando, você quer o que de Deus? Resposta. Então Deus vem e diz assim, minha filha, você tem me pedido ajuda para perdoar sua cunhada, insistentemente. Mas me responde uma coisa. Que tipo de ajuda você espera de mim? Você ficar em silêncio, o que você responderia para Deus? Você vem orando pedindo para eu te ajudar a perdoar. Que tipo de ajuda você quer? Aí a mulher ficou em silêncio. Aí por ser muito misericordioso com seus filhos, Deus diz assim, toda a ajuda que você precisa eu já dei. Toda. O que mais você quer que eu faça? Eu enviei o meu filho ao mundo, pagou pelos seus pecados, te perdoou, e eu te dei a minha palavra, e na minha palavra eu diz assim, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Todos os recursos que você precisa para perdoar alguém, Deus já deu. Aí a gente vai com uma oração infrutífera e diz assim, Deus me ajuda a perdoar. E que tipo de ajuda a gente quer? Que Deus faça a nossa parte. Mas Ele está dizendo, eu não vou fazer a sua parte porque eu já fiz a minha, e muito bem feito. Perdão é uma questão de obediência a Deus. Porque Cristo te perdoou. E o seu pecado te condenava por toda a eternidade ao lago de fogo e enxofre. E Cristo pagou pelos seus pecados e te livrou dessa consequência. E Ele diz, vai e faz o mesmo com quem te ofendeu. É uma questão de obediência. Não é emocional. Porque sua emoção está ferida. É uma questão de obediência. É uma questão espiritual. Nós somos responsáveis. Deus diz, ame o próximo. Deus me ajuda a amar o próximo. Que ajuda? Como Deus faz isso? Ele já fez. Ele já te deu tudo o que você precisa para amar o próximo. Mas é sua tarefa amar o próximo. É sua tarefa perdoar o próximo. É sua tarefa obedecer os mandamentos. Ele não vai fazer isso. Qual é o alvo do aconselhamento? Glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus aprendendo a agradá-lo em todas as coisas, acima de nos agradar. Sendo transformados à imagem do seu Filho.
por meio de uma obediência, que Jesus é o modelo, mas que assumimos a responsabilidade de fazermos a nossa parte nesse processo. Quero terminar essa sessão te convidando para abrir a sua Bíblia no Salmo 1, tão conhecido nosso. Porque nós estamos conversando sobre qual é o alvo do aconselhamento. E qual é mesmo? Muito bem. Glorificar a Deus. Nós queremos que os problemas pontuais sejam resolvidos? Queremos. Nós podemos garantir que todos eles serão resolvidos? Não. Mas podemos glorificar a Deus em todos os momentos, porque é uma decisão. Uma decisão de alguém que está mortificando o eu, indo em direção a uma vida que agrada ao Senhor Deus. Uma vida que vai além das circunstâncias que normalmente são muito difíceis. O Salmo 1, nessa ideia de pensar no alvo do aconselhamento bíblico, ele nos ajuda a pensar de que quando estamos vivendo para a glória de Deus, o Salmo 1 nos chama de bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados no Salmo 1? Eu vou ler ele aqui na nova versão atualizada, na NAA. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios, eles não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Por isso os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1 diz quem é o bem-aventurado e quem não é o bem-aventurado. Quem é esse bem-aventurado? O que o homem bem-aventurado não faz? O salmista diz: ele não anda ou vive segundo o conselho contrário à palavra de Deus. Opa, pulou rápido aqui. Ele não se acostuma a filosofias humanas, vivendo com base nelas ou usando-as em seu aconselhamento. Ele não anda no conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho do ímpio é voltado para o seu bem-estar. Mas o conselho bíblico é voltado para a glória de Deus, mesmo que isso tire o nosso bem-estar. Nunca será fácil ser um missionário no Afeganistão. Morar no Afeganistão vai ser muito mais difícil do que morar em Boa Vista. Testemunhar da fé lá vai ser muito mais difícil do que testemunhar da fé aqui. Não tem dúvidas. Isso ainda pode ser a vontade de Deus. Mas no conselho do ímpio, o alvo é sempre procurar o melhor para mim. E não importa os meios. Eu tenho que me dar bem. Eu tenho que me dar bem. Eu, depois que almocei, pedi para o pastor me deixar no mercado, eu precisava pegar algumas coisinhas. E aí, 1h30 da tarde, só tinha um caixa funcionando num mercado grande. Um caixa funcionando. Aí foi formando aquela fila. Eu tinha 2 itens na mão. Tinha 4 pessoas na minha frente com o carrinho cheio. E eu fiquei lá, eu peço ou não peço? Falei, não é justo. Eu espero. Eu tinha uma reunião online só às 3, dava tempo. Aí eu estou lá esperando. Chega um cidadão com 2 itens na mão. E vai lá na primeira pessoa que já vai chegar no caixa. Não dá para eu passar na frente? Aí eu disse assim, querido, não dá, porque eu também estou esperando e tem mais 5 pessoas atrás de mim esperando. Ele falou, tá bom. Aí ele foi para o fim da fila.
Aí abriram um caixa do lado, e aí me chamaram, aí eu chamei ele. Falei, ó, vem cá, você tem passa você na minha frente aqui agora. Aí ele passou. A gente lida com essas coisas todos os dias. Coisas pequenas. E a gente tem que tomar decisões todos os dias. No primeiro momento, qual é o meu ímpeto? Eu vou buscar o melhor para mim mesmo, não importa o que os outros vão ter. Se eu me der bem, como diria um bom brasileiro, se eu se der bem, não importa os outros. Mas se o alvo é glorificar a Deus, não há como glorificar a Deus e andar no caminho de Deus se eu não aprender a amá-lo sobre todas as coisas e semelhantemente o próximo. Se eu vivo só para me amar e satisfazer os meus desejos, eu não serei capaz de amar a Deus. O que o homem bem-aventurado não faz? Ele não vive como o mundo vive, no conselho do mundo. Qual é o conselho do mundo? Faça todas as coisas para se dar bem. Não importa por cima de quem você tenha que passar. O bem-aventurado não vive assim. Como vive o bem-aventurado? O que faz o homem bem-aventurado? Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele gosta de ouvir o conselho de Deus. Ele medita em busca de aplicações para a sua vida diária. Ele ouve, lê, estuda, memoriza para adquirir conhecimento e obediência. Seus passos são planejados. Ele caminha na palavra. O bem-aventurado é diferente do ímpio. Porque o conselho que ele segue é diferente do conselho do mundo. Amanhã à noite eu vou falar bastante sobre isso. Sobretudo no primeiro período, a diferença clara sobre um caminho e outro. O homem bem-aventurado, ele tem um estilo de vida que não é igual ao incrédulo. Ele pensa o mundo diferente, porque a sua ótica é a ótica de Cristo. O que é essa bem-aventurança? Ela não é ausência de tempestade ou problemas na vida. Obediência não significa garantia de uma vida tranquila. Você pode ser fiel ao Senhor na entrega dos seus dízimos e ainda ficar desempregado. E ainda ter um problema financeiro sério. Enquanto isso, você pode, como Asaf viu lá no Salmo 73, um monte de incrédulos se dando bem e invejá-lo. O que esse homem bem-aventurado faz e o que ele é, tem a ver com os conselhos que ele está seguindo. A bem-aventurança, então, nesse sentido, é ser o tipo de pessoa que agrada a Deus em todo tipo e circunstância. A chave para isso é uma vida controlada e bem direcionada pela palavra de Deus. Quando o homem ele senta na roda dos escarnecedores para ouvir os conselhos do mundo, cada hora ele está seguindo um caminho diferente. Mas quando ele ouve o conselho de Deus dado pela palavra de Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, as eras vão passando, as gerações vão mudando, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele tem direção, ele tem consistência. Essa bem-aventurança dá isso a ele. O que a bem-aventurança produz? Estabilidade em meio às tempestades da vida. Ela não produz ausência de tempestade. Mas quando você vai amadurecendo no conselho do Senhor, você só vai sofrer pela circunstância. Você não vai sofrer por causa dos seus conceitos sobre o sofrimento. Você vai ter que lidar com aquela realidade, com aquela perda, com aquela dor, com aquele prejuízo, com aquela injustiça. Mas vai fazer isso da perspectiva de um bem-aventurado, que é temperante, que é manso, que é equilibrado, que é sóbrio, que sabe pensar antes de agir, que sabe pensar antes de falar. Ela produz um fruto em meio a essas tempestades. E qual é o fruto? Um fruto que glorifica a Deus apesar das tempestades, apesar das dificuldades.
Então, qual é o alvo do aconselhamento? Concluindo, o alvo é glorificar a Deus, sendo o tipo de pessoa que agrada a Deus, tornando-se mais semelhante a Cristo. E esse alvo coloca todos nós no mesmo processo de uma santificação progressiva. Em que sentido? Já fomos despojados do velho homem e revestidos do novo homem. Mas estamos tendo nossa mente renovada para aprendermos a viver a vida de Cristo. Mortificando o nosso eu, ouvindo os conselhos da palavra de Deus, sendo guiados e iluminados pelo Espírito de Deus. Quero indicar duas leituras para vocês. Uma, pastor Joverci acabou de indicar aqui no intervalo, as pressuposições do aconselhamento bíblico, do Lupriolo. É um texto básico. Cada uma dessas pressuposições, ele apresenta elas em 4, 5 páginas. É bem objetivo, mas te ajuda a ter bastante clareza. Se você quer pensar no conselho bíblico, você vai ter uma série de nortes que o Priolo oferece sobre assuntos. É basicamente aquilo que nós estamos conversando na nossa conferência. É um texto muito bom. Esse segundo texto, do Tim Keller, Ego Transformado, ele é um opúsculo. Sabe o que é um opúsculo? É um livretinho. Esses livretinhos que até em tamanho são menores. Ele levanta uma questão muito interessante para você lidar com o eu e mortificar o eu. No conselho do mundo, se você estiver desanimado, o que vão fazer? Criar algum tipo de movimento para te animar. Se você estiver muito agitado e animado, vão criar algum movimento para você baixar um pouco a bola. Ele usa a analogia de uma bexiga. Diz assim, se essa bexiga tiver murcha, mas o pouco de ar que tiver dentro dela for ruim, se você inflar essa bexiga, você está inflando ela com ar ruim. Então ela murcha, está ruim, mas ela inflada, cheia, continua ruim, porque o que está dentro dela é ruim. Então no conselho do mundo, o que se faz com o eu? Se você tiver de bexiga murcha, vai tentar inflar. Se tiver muito inflada, vai tentar murchar. Mas se o que está dentro está ruim, eles não estão nem aí. Importa é só lidar com os movimentos. Tim Keller diz, o conselho bíblico não é se a bexiga está murcha, vamos inflar, mas se tiver inflada, vamos murchar. O conselho bíblico é o que significa isso. Da perspectiva do Evangelho. Da perspectiva de Cristo. Nós não podemos lidar com o nosso eu por causa dos traços de nossa personalidade. Nós temos que lidar com o nosso eu por causa da pessoa de Cristo. E ele, de maneira bem devocional e direta, ele trata disso nessa leitura, uma leitura bem rápida e simples, mas muito boa. Ano retrasado, eu dei um treinamento para os nossos conselheiros todos em cima desse texto do Keller. Todos eles compraram e leram, e a gente, no nosso ambiente de treinamento, passamos 5 ou 6 semanas só discutindo esses assuntos para lidar tanto com a nossa própria vida, como da perspectiva de como ajudar outros também. Então são duas leituras que você pode acrescentar na sua lista, que podem contribuir para o seu crescimento. Hoje à noite, resumindo tudo o que fizemos. O aconselhamento bíblico é um discipulado em profundidade, que restaura a glória de Deus em nossas vidas. Porque o alvo dele é que Deus seja glorificado na medida que eu vou aprendendo a andar como Cristo. E isso não é simplesmente algo que nós ajudamos outros a fazerem, mas é algo que Deus está fazendo nas nossas vidas pessoalmente. Durante essa semana, nós temos 2 objetivos. Um é entender como melhor eu posso ajudar outros. Mas o outro, talvez o principal para você,
é entender como a palavra de Deus, com esses princípios, pode te ajudar a se aproximar dele. Então deixa eu orar por isso e a gente depois tem alguns avisos para a gente terminar. Senhor Deus, obrigado pelo início de mais uma conferência. Aprove ao Senhor que chegássemos aqui, 11ª conferência. Tantos assuntos têm sido ensinados na defesa das Escrituras. E estamos nessa semana tratando de mais um assunto que num primeiro momento tem um tom prático, mas de fato ele é muito profundo quando nós pensamos na seriedade das Escrituras para tratar do ser humano. E nós somos esses seres humanos que precisamos ser tratados. Precisamos ser quebrantados. Precisamos do entendimento da Tua palavra para nos aproximarmos do Senhor através de Jesus. Então minha oração é que durante todos esses dias, aquela boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas, o Senhor continue operando, quebrantando, consolando e guiando cada um de nós, para que no entendimento da sua vontade, nós sejamos aqueles bem-aventurados que se alegram na presença do Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, suas famílias, cada uma das igrejas representadas aqui, para que tudo o que estamos fazendo e ainda faremos possa glorificar o nome do Senhor e continuar anunciando Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por nos abençoar nessa noite. Amém.